Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com o conceito de desigualdades, tá bom? Dados dois números reais, se eles não forem iguais, então um deles será menor que o outro. Isso é lógico, né, gente? Vamos imaginar dados x e y pertencendo a R. Ou x é maior do que y, ou x é menor do que y, ou x é igual a y, certo? Nesses dois casos aqui, quando x é maior do que y, ou quando x é menor do que y, nós chamamos de desigualdades. Tá bom? As igualdades são são as contas que nós utilizamos até agora para encontrar o resultado de algumas equações. Agora nós vamos estudar sobre as desigualdades, tá bom? Para a gente conseguir estudar sobre desigualdades, duas propriedades importantes devem ser observadas. Propriedade número 1. Quando adicionamos ou subtraímos o mesmo número aos dois membros de uma desigualdade, obtemos uma nova desigualdade de mesmo sentido que a primeira. O que isso quer dizer? Ora, se x for menor do que y, eu posso afirmar que x mais a é menor do que y mais a, certo? Professora, mas para que eu quero saber disso? Vamos fazer algum exemplo numérico aqui para você entender o motivo pelo qual essa propriedade é utilizada. X mais 7 é menor que 14. Ora, se x mais 7 é menor do que 14, então x mais 7 mais menos 7 é menor que 14 mais menos 7. Certo? Eu fiz exatamente o que eu fiz aqui. Eu adicionei o mesmo termo dos dois lados, tá bom? Ora, x mais 7 mais menos 7 dá 0. Por que dá 0? Porque aqui, ó, mais com menos dá menos. Então, vai ficar 7 menos 7. 7 menos 7 é 0. X é menor que 14 menos 7. X é menor do que 7. Encontrei aqui, não o valor de x, mas encontrei o grupo de valores de x. X é qualquer número real menor do que 7, tá bom? Então, gente, na prática, o que eu fiz? Eu passei o 7 para lá e troquei o sinal. Para que eu dei essa volta? Para explicar para vocês que quando a gente passa um número para lá trocando o sinal, na verdade, nós estamos usando essa propriedade aqui, que ao somar qualquer valor dos dois lados de uma desigualdade ou também de uma igualdade, a igualdade nesse caso funciona do mesmo jeito, nós não estamos alterando a nossa igualdade ou desigualdade. No caso da desigualdade, a gente pode perceber que eu não achei que x é igual a 7. Pelo contrário, x é diferente de 7. X precisa ser menor do que 7, ou seja, x é qualquer valor do mundo que seja menor do que 7, tá bom? Propriedade número 2. Quando multiplicamos ou dividimos os dois membros de uma desigualdade por um mesmo número não nulo, obtemos uma nova desigualdade de mesmo sentido que a primeira, se o número for positivo, e de sentido oposto, invertido no caso, se o número for negativo. O que isso quer dizer? Vamos lá. Se x, no caso, menor do que y, nós temos x vezes a é menor do que y vezes a, se a é maior do que 0. E x vezes a é maior do que y vezes a, se a é menor do que 0. Professora, eu não entendi nada. Beleza, vamos num exemplo numérico para você visualizar melhor. Bom, se você não entendeu usando x, y, a e b, eu trouxe alguns exemplos numéricos para ficar mais fácil para você, tá bom?
x sobre 2 é menor do que 5. De acordo com a segunda propriedade, se a gente multiplicar ou dividir os dois membros por qualquer número não nulo, vamos ter uma nova desigualdade de mesmo sentido que a primeira se o número for positivo e de sentido invertido se o número for negativo. Ora, eu posso multiplicar aqui, ó, os dois lados dessa desigualdade, eu vou multiplicar por 2. Professora, para que você vai fazer isso? Ora, se eu multiplicar aqui por 2, vai ficar 2x sobre 2. Aí eu vou simplificar o 2 com 2, ó. 2x sobre 2 é menor do que 10. Aí aqui, ó, 2x dividido por 2 é só x. X é menor do que 10, tá bom? Então, encontrei aqui que x é qualquer número real menor do que 10. 3x é menor do que 15. Eu posso multiplicar ou dividir os dois membros por qualquer número não nulo. Nesse caso aqui, eu vou dividir por 3 os dois membros. Aí, quando eu dividir por 3, eu vou simplificar aqui, vai ficar x menor do que 5. Nesse caso aqui, acabou que sem querer eu botei os exemplos tudo menor, mas pode ser tanto menor quanto maior, tá? Precisa ser desigualdade. Agora, o que quebra é quando esse número aqui é negativo. No geral, você está fazendo tudo igualzinho uma equação. Mas quando você vê que esse número é negativo, aí a desigualdade muda um pouco de figura, tá? Como assim? Nesse caso, eu vou ter que dividir por menos 2, certo? Vou ter que dividir por um número negativo, porque aí eu vou poder simplificar. Menos 2 dividido por menos 2, vai ficar só o x. E aqui também eu vou dividir por menos 2. Quando você multiplica ou divide uma desigualdade por um número negativo, isso aqui muda de lado, tá bom? Ele é trocado pelo seu inverso. Então, menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Então, fica só o x. Aí, aqui era menor, vira maior do que menos 5. Ó, menos 10 dividido por 2, 5, sinais diferentes, menos. Tá bom? Aí, eu inverto o sinal. Quando é negativo, eu inverto o sinal. Vou fazer mais uma vez. Menos x sobre 3 é menor do que 30. Menos x sobre 3... O que eu faço aqui? Eu vou multiplicar por menos 3, em cima e embaixo. Professora, por que menos 3? Porque se eu multiplicar aqui por 3, vai cortar o x, vai cortar o 3 com 3, mas ainda vai ficar negativo. E depois eu vou ter que fazer mais uma conta. Aí fica menos com menos mais 3x sobre 3. Aí aqui eu troco a ordem, menos 90, tá? Menos 3 vezes 30, menos 90. Aí aqui sim, x é maior do que menos 90. O que eu poderia ter feito diferente nessa conta aqui? Vamos supor, vou reescrever essa conta aqui. Se você não pensou em multiplicar em cima e embaixo os dois lados por menos 3. Se você pensou em multiplicar por 3. Vamos supor que você tenha multiplicado aqui em cima e embaixo por 3. Aí ficou menos 3x sobre 3 é maior, né? Não, menor no caso, por enquanto, que eu ainda não fiz a conta. E eu multipliquei por um número positivo, então eu mantenho aqui a minha desigualdade, é menor que 90. Aí aqui eu vou cortar o 3 com 3, vai ficar menos x é menor que 90. Só que você sabe muito bem que o menos x não pode ficar. Quando você acha o resultado de uma equação, uma inequação, ou seja lá o que for, você tem que trocar isso aqui para positivo. Então, na verdade, vai ficar mais x. Então, como que você faria? Você multiplicaria tudo por menos 1, tá? Quando você precisa multiplicar tudo por menos 1, isso aqui também inverte, porque de acordo com a segunda propriedade, se você multiplicar os dois membros por um mesmo número
negativo, o sentido da desigualdade inverte. Então, quando você multiplica aqui por menos 1, vai ficar x maior que menos 90. Tá bom? Menos com menos mais, aqui menos com mais menos. Beleza? Então, essas são as desigualdades, tá bom, pessoal? Para que eu estou ensinando isso? Nós aprendemos na última aula sobre equações e gráficos de equações. Agora, eu quero que vocês aprendam sobre inequações. Inequações funcionam mais ou menos do mesmo jeito como equações. Só que ao invés de igualdades, você vai considerar desigualdades, tá bom? Então, existem vários tipos de desigualdades. Todas as vezes que eu estou falando sobre valores que são maiores, menores, maiores ou iguais, menores ou iguais aos outros, eu estou falando sobre desigualdades. Mas existem algumas desigualdades que têm um formato bem parecido com aquele formato da equação de primeiro grau que a gente acabou de aprender. Esse tipo de desigualdade é chamada de inequação do primeiro grau. Enquanto a equação ela trata de uma igualdade, a inequação de primeiro grau ela trata de uma desigualdade. E ela é da forma ax mais b menor do que zero, ax mais b maior do que zero, ax mais b menor ou igual a zero, ou ax mais b maior ou igual a zero. Sendo que a e b pertencem a R, da mesma maneira como a gente trabalhou nas equações. E A precisa ser diferente de zero, porque se A for igual a zero, ela não é uma inequação de primeiro grau, sim uma inequação constante, tá bom? Precisa A ser diferente de zero para não zerar isso aqui. Beleza, vou pegar o exemplo que a gente fez no início sobre a inequação 2x menor do que 8 e vamos ver qual é o conjunto solução dessa inequação. Nós já vimos no início da aula como que a gente resolve isso. Utilizando as propriedades, a gente sabe que pode multiplicar ou dividir uma inequação por qualquer número não nulo. E ela vai preservar as mesmas propriedades. Então, aqui eu vou dividir por 2, ou como vocês preferem, passar para o outro lado, dividindo. Vocês que sabem a maneira como faz. Então, x é menor do que 4. Ora, qual é o conjunto solução dessa inequação? Aí eu vou escrever assim, ó. O conjunto solução dessa inequação é x pertence a R, x menor do que 4, tá bom? Então, quando você tem uma inequação, você tem, na verdade, uma desigualdade que é desse formato aqui, tá bom? E aí, quando você tem essa desigualdade, para você encontrar a solução da desigualdade, é diferente de encontrar a solução da igualdade. Quando a gente estava trabalhando com equação, a gente queria encontrar o valor de x. E aí a resposta seria x igual a algum número. Nesse caso aqui, x não é igual a esse número. X pertence ao conjunto dos números reais, ou seja, o domínio é o conjunto dos números reais. E x é qualquer valor menor do que 4, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo de inequação. Menos 5x é menor do que menos 10. Como que eu resolvo essa inequação? Ora, posso dividir tudo por menos 5, ou, se vocês preferirem, pode dividir tudo por 5 e no final multiplicar por menos 1, também dá no mesmo, tá? Aqui eu vou simplificar, e aqui, como é um número negativo que eu dividi, então eu vou inverter o sinal da minha igualdade. E aí, qual vai ser o conjunto solução dessa inequação? X pertence a R, x é maior do que 10, ou seja, todos os números maiores do que 10 fazem parte do conjunto solução dessa inequação, tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje foi sobre desigualdades e inequações, tá? As desigualdades são todas as expressões matemáticas que não procuram um valor igual ao outro, pelo contrário, procuram valores maiores ou menores do que os outros. E dentro das desigualdades, nós temos as que são desse formato, e as que são desse formato são chamadas de inequação do primeiro grau.
Quando você resolve uma inequação do primeiro grau, você tem que utilizar as duas propriedades básicas das desigualdades. Propriedade 1, somar ou subtrair qualquer valor aos dois lados da inequação não altera o resultado da inequação. Propriedade 2, multiplicar ou dividir qualquer valor aos dois lados, qualquer valor não nulo, aos dois lados da inequação não altera a inequação. Multiplicar ou dividir qualquer valor negativo não nulo aos dois lados da desigualdade da inequação altera o sentido, altera a posição da inequação. Se era maior, vai para o menor, se era menor, vai para o maior, entendeu? Então, utilizando essas duas propriedades, você consegue resolver inequações de primeiro grau, beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários.